Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. Hoje eu estou aqui de volta, pessoal, para dar continuidade a essa série de vídeos de aplicação da orientação jurisprudencial na Justiça do Trabalho. E antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sino de notificações para que você continue recebendo esse conteúdo de direito do trabalho. Peço também que vocês dêem o like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse valioso conteúdo. Pessoal, hoje eu quero conversar com vocês como nós iremos aplicar a OJ 244 do Tribunal Superior do Trabalho. E o que essa OJ ela fala? Ela fala da possibilidade ou não de redução de carga horária do professor. E por que eu quis colocar aqui, conversar com vocês sobre essa OJ? Você sabe, pessoal, quando você começa a estudar para uma prova do OAB, para um concurso público e até na prática do seu dia a dia, você vai se deparar com um livro de súmulas que já está chegando a quase 500 no TST. OJ também tem um monte de OJ no TST. Só que, naturalmente, nós não vamos conhecer todas as OJs e também não vamos conhecer todas as súmulas. A gente conhece aquilo que a gente trabalha mais, está mais familiarizado. E nem sempre a gente irá se deparar com algumas orientações jurisprudenciais. Mas, o que acontece? Às vezes na sua vida profissional, você irá precisar dessas súmulas, e foi isso que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu nunca tinha trabalhado para colégio, nunca tinha sido advogado de colégio, advogado de curso ou advogado de um reclamante, de um professor que quisesse ter entrado com uma reclamação trabalhista contra um colégio, mas é normal que apareçam esses casos interessantes e diferentes para você. Aconteceu para mim e acontece para você. E isso é super normal. Então, por mais que você não tenha conhecimento de todas as OJs, de todas as súmulas do TST, é interessante que você conheça pelo menos o básico. E como eu passei por isso, eu falei, não, eu vou botar essa OJ aqui porque faz parte de um exemplo, de uma história que eu vivi e eu quero passar para vocês. Olha só nesse caso aqui. Eu vou pegar e vou tentar misturar ali para mostrar como é que usa, como é que não usa. Nesse caso, a OJ aqui, o que a OJ 244 ela fala? Ela fala que, no caso do professor, redução da carga horária não necessariamente será uma alteração do contrato de trabalho, porque um dos princípios basilares do direito do trabalho é o princípio da inalterabilidade contratual. Eu sempre converso isso com vocês. O artigo 468, que trata desse princípio, ele cai muito nas provas do OAB, cai demais nas provas do OAB. E por que cai na prova do OAB, pessoal? É o que eu sempre falo. Porque toda hora a gente vê isso na Justiça do Trabalho. É muito comum a gente ver alteração contratual de forma unilateral por parte da empresa. É óbvio, vai ser por parte da empresa. O funcionário, geralmente, quase sempre, ele não tem força, ele não tem poder, ele não tem estatura, né, para alterar o contrato de trabalho dele ao seu livre-arbítrio. Essa é a grande verdade. Quem faz isso é a empresa. Tem empresa que é mais correta e não faz,
E tem muita empresa que passa por cima do trabalhador e vai lá e faz isso, porque ela tem essa força, ela tem essa estatura, e o funcionário ele se vê muitas vezes acuado. O artigo 468, como eu já falei em vídeos passados, você pode ver que, por esse princípio, não pode haver alteração do contrato de trabalho. Tem exceção? A exceção é, quando houver essa alteração só poderá ocorrer em benefício do trabalhador e caso tenha o mútuo consentimento. Essa é a regra. Essa é a regra, mas a gente sabe que na prática nem sempre é assim. Vamos combinar? Chega o seu chefe e fala com você que vai ter alteração, ou sugestiona que vai ter essa alteração, ele chega junto e diz que você, não tem para onde correr, você vai ser alterado o seu horário de trabalho, o seu local de trabalho vai ser alterado, eu vou acrescentar essa atividade no seu trabalho, no seu dia a dia, e você vai dizer não. É óbvio que nesse caso, esse mútuo consentimento, ainda que assinado, está viciado, é essa a verdade. Mas aqui, essa súmula, ela está ali avaliando a existência ou inexistência de violação do princípio da inalterabilidade do contrato de trabalho. E o que ele está dizendo? Vou colocar aqui de forma resumida para você. Tem um professor numa escola, já tem aquela carga horária normal, tem quantidade de alunos suficiente, dá para abrir 2, 3 turmas e por aí vai. E o artigo 320 da CLT, ele nos informa, ele nos comanda que o pagamento do salário do professor é com base na hora-aula. Tudo bem, aí ele vai ganhar bem porque tem 2 turmas, tem 3 turmas, ele tem hora-aula suficiente. Só que aí, por qualquer motivo que seja pela crise, seja porque o colégio quis tirar aquela turma, seja porque os alunos não quiseram continuar naquele curso, realizando aquela aula, pode acontecer desses alunos saírem, por qualquer motivo que seja. Isso é super normal da nossa vida. E não se surpreenda se aquela quantidade de alunos suficiente reduzir 2 turmas, reduzir de 3 turmas para 1 turma. Não se matricularam alunos suficientes. No semestre passado, ou no ano letivo anterior passado, tinha 3 turmas. Só que de repente só virou 1 turma. Um grupo de alunos que no total era 60, virou 30. O colégio ou o curso teve que se readequar e colocou em hora reduzida aquela turma no horário específico e, naturalmente, aquele professor que provavelmente trabalhava 5 vezes na semana ou trabalhava de manhã, de tarde, de noite, teve a sua hora reduzida. E por que ele teve a hora reduzida, pessoal? Pelo simples fato de que não tinha mais aluno suficiente para aquelas horas todas. O que o curso fez? O que o colégio fez? Ele se adequou, ele reduziu. Aí o que acontece? O advogado do reclamante, do professor, ele vai falar, olha só, teve redução do salário do meu cliente, teve redução de salário do professor, porque ele ganha por hora aula, aí a empresa, a reclamada, o colégio reduziu a hora. E ele não quer saber por que ele reduziu, eu não estou aqui para julgar se ele está certo, se ele está errado, é o juiz que vai decidir isso, o caso concreto que vai decidir, e as provas aplicadas e praticadas no processo do trabalho da audiência trabalhista que irão definir, naquele caso concreto, quem está certo e quem está errado. É assim que funciona. Mas ele
pediu a condenação da empresa, provavelmente dizendo que teve redução salarial, quer uma indenização ou quer que o pagamento desse salário que supostamente foi reduzido, ou que realmente na prática foi reduzido pelos motivos pelos quais eu já falei aqui para você, ele entra com reclamação trabalhista. Será contestada pela empresa, pelo curso, e nesse caso, chegou lá na seção de dissídios individuais do TST algumas causas parecidas com o mesmo pedido de redução salarial, porque não tinha aula, não tinha aluno suficiente. Essa é a grande verdade. Reduziu a carga horária. E o TST, na OJ, o que ele falou? Não viola o princípio da inalterabilidade contratual a redução da carga horária. Então, tem possibilidade na OJ, na ementa da OJ, ele fala assim, ó, professor, redução da carga horária, possibilidade. É assim que a ementa da orientação jurisprudencial ela fala possibilidade. É possível a redução da carga horária. Por quê? Por todos esses motivos que eu falei aqui para você. Se não tem aluno suficiente, não terá aula suficiente que se equipare de repente àquele salário que o professor que recebe a hora-aula ele recebia. É essa a grande verdade. Ele pode até não gostar, faz parte, não tem problema. Da mesma maneira que o colégio, que não tem culpa disso, não vai gostar de, provavelmente ele no ano passado recebia 4 vezes mais dos alunos, mas como os alunos não votaram, ele vai ter que se readequar e receber só aquilo. Esse é o entendimento da OJ 244 do TST. Agora, para pensar, essa OJ está dizendo que em qualquer situação é para reduzir jornada e automaticamente reduzir salário? Creio eu, pessoal, que não é bem isso que a OJ ela está falando. No meu caso, por exemplo, no caso em que eu fui advogado, eu estava pela reclamante, eu estava por uma professora. Só que naquele caso, que realmente também teve redução de carga horária, mas por outro motivo. O que acontecia naquele caso concreto, que aí você tem que entender, olhar os exemplos da súmula e da OJ do TST e ver como é que funciona na prática. Naquele caso lá, a reclamante, ela foi contratada como professora e como coordenadora. Já começa por aí, ela realizava uma dupla função, com até possibilidade de ganho, meus amigos, de acúmulo de função. Não estou nem falando de acúmulo de função, mas naquele caso ali havia realização de uma dupla função. E por ela realizar essa dupla função, por ela ser professora em determinado período e coordenadora em período integral, ela tinha uma jornada muito maior. E automaticamente a sua remuneração era maior. Aí o que acontece? Pode ocorrer como ocorreu no caso dela, no caso concreto, da empresa, retirar de forma arbitrária a jornada, o salário dela com base na jornada de trabalho. De repente a empresa acha que está pagando muito para o funcionário e fala assim, olha só, vou tirar você ou da coordenação ou de professora. Por qual motivo? Nenhum motivo. Estou te tirando daí. É assim que funciona? O contrato, ele foi assinado de uma forma e naquele caso concreto foi alterado de forma ilícita, de forma ilegal. Totalmente diferente da orientação jurisprudencial 244. O que o juiz fez?
Diante das provas coletadas no processo, primeiro que se verificou que a reclamante exercia o labor de professor, de professora, em mais de uma turma, e também, através das testemunhas, era coordenadora. E a partir do momento que tirou uma dessas atividades sem motivo, de forma ilegal, equivocadamente, foi condenada na Justiça do Trabalho pela violação da irredutibilidade salarial, porque reduziu a carga horária, ferindo o princípio da inalterabilidade do contrato de trabalho, da inalterabilidade contratual. Perceba que quando você conhece o OJ, conhece a súmula e conhece a lei, você consegue trabalhar ela para os dois lados, e é só o dia a dia que vai te mostrar como você se utiliza disso. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo, e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.